Lula reclamou das críticas que recebeu por conta do veto ao projeto de lei que trata da saída temporária de presos. A fala ocorreu nesta quinta-feira durante um evento em Campinas. E eu tomei a decisão que eu ia vetar por uma questão de princípio. Se a gente acredita que a família é a base da sociedade e é o primeiro pilar da democracia que a gente acredita, como é que eu, enquanto chefe de Estado, vou permitir que um cara que está preso por cometer um delito, e quando ele comete um delito ele vai preso, não para piorar, para melhorar a perspectiva da prisão, é tentar recuperá-lo para trazer de volta para a sociedade. Como é que eu posso deixar esse cidadão, sabe, que não cometeu nenhum crime hediondo, que não fez estupro, como é que eu posso impedir esse companheiro de ver a família? No mesmo evento, o presidente cometeu uma gafe ao confundir uma garrafa de água que estava segurando com um microfone. Mas mais importante ainda, um país que teve a capacidade de criar uma estrutura de energia elétrica como o Brasil criou a Eletrobras. Não é qualquer país que tem a capacidade do Brasil de criar uma coisa extraordinária como essa. Bom, nas redes sociais, inevitavelmente a cena causou comparação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que sofre pressão aí para desistir da candidatura à reeleição depois do péssimo desempenho no debate com Donald Trump. Hoje, num evento em Osasco, na Grande São Paulo, Lula respondeu às críticas em relação à idade e rebateu as supostas semelhanças com Joe Biden. Estou vendo vários artigos de colunista dizendo que eu estou cansado. O Lula está cansado por causa do Biden nos Estados Unidos. O Lula está cansado. Então, eu queria falar duas coisas. Primeiro, todos que acham que eu estou cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato. Se ele aguentar levantar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite todo dia, aí ele pode dizer que eu estou cansado. Eu quero ver quem fala que eu estou cansado, que está sentado com a bunda na cadeira escrevendo, se tem coragem de levantar e ir para a rua para andar. Então quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa. E, portanto, não adianta tentar atrapalhar a minha vida. Não adianta tentar prejudicar o Haddad, prejudicar o Camilo. Bom, deixa eu começar essa rodada com a Ana, já que teve a menção aí ao presidente americano, Ana, mas o Lula aqui está rejeitando a comparação com o Joe Biden. O fato é que os vexames por aqui estão se acumulando. Paula, eu não tinha visto esse vídeo do Lula. Eu ainda estou aqui me recuperando do choque do que eu acabei de ver do nosso presidente da República. Do presidente da República do Brasil, durante 4 anos, ininterruptos, dia e noite, 24 horas por dia, nós ouvimos que o presidente Bolsonaro não respeita o rito, o cargo, não tem postura presidenciável, que ele é muito falastrão, que ele é muito orgânico, que ele é muito normalzão com as pessoas. Mas o presidente Bolsonaro chegava nesse nível aí não, Paula. A gente não consegue nem repetir o que ele disse. E aí você pensa, esse é o nosso presidente, o estadista, né? Essa é a postura de um presidente que aqueles que passaram 4 anos cobrando uma postura de estadista de Jair Bolsonaro, hoje permanecem em silêncio. Em silêncio. Assim que os meus colegas começarem a comentar, eu vou passar os olhos aqui em alguns perfis que falavam tanto do presidente Bolsonaro. Eu vou passar os olhos e ver se eles estão criticando
essas, né, não dá nem para a gente repetir. Agora, se ele quer colocar os presos de volta na sociedade, que ele então proponha melhorias nas prisões, porque esse discurso de que as famílias estão sem os seus provedores, era como se nós estivéssemos, né, como sociedade, estivéssemos fazendo um grande mal de prender criminosos. Só que o curioso é que esses criminosos, eles tiveram todo um processo até chegar na cadeia. Eles foram investigados, eles foram julgados, eles foram condenados e eles foram presos. Quero saber se o senhor presidente Lula tem a mesma opinião dos presos políticos que nós temos hoje, que não foram julgados, não têm condenações, estão largados, presos, com tornozeleiras eletrônicas, os que estão em casa, numa semi-prisão, e os que estão de fato na cadeia. Se o senhor pensa a mesma coisa, estamos falando de mães com filhos pequenos em casa, pais que eram os provedores emocionais e financeiros de famílias, avós e avós que não têm mais 30, 40 anos, já estão na casa dos 70, 80 anos. Queria saber se o senhor pensa o mesmo, ou se essa opinião só vale para criminoso, de fato. Pois é, Augusto Lula continua defendendo saidinhas, o Congresso rejeitou, derrubou o veto, lembrando que aprovou essa lei no Senado e na Câmara por ampla maioria, e ele segue, né, patinando em determinados assuntos que ele tem uma verdadeira fixação. Corporativismo, né? Ex-presidiário, ele é a favor da saidinha dos companheiros que estão na cadeia. É isso aí. Ele confundiu garrafa com microfone. O Biden não chegou a tanto. A Ana pode dizer, o Biden ainda sabe diferenciar uma garrafa de um microfone. O Lula, pensando no artigo do Guzzo, também fala do Lula. O Lula, esse aí, ele tá nu. Tá nu suficientemente para a gente olhar para a Janja e ver que ela não reage. Quando ele diz que tem tesão de 20. Ele está com 70... A idade do Lula é isso aí. Ele não quer ser comparado... 78. Ele não quer ser comparado com 76 o Biden. na campanha, tá certo. Ele tem tanto respeito pela família, né, acha tão importante você ter uma... a esposa, até que ele arrumou duas. Né? Tinha a Rosemary Noronha como segunda dama, que viajava com ele para a África, porque a Marisa Letícia achava a África chata demais, aí não ia amar muito pobre, então lá ia a Rosemary Noronha como segunda dama. Ele gosta tanto da família que ele tinha sempre uma mulher suplente para preencher, era um casal mais respeitável. Quando o Bolsonaro falava, brincava, aquele imbrochável, tal, caiu o mundo. Desrespeito a isso, aquilo. Agora fica o Lula se gabando de proezas sexuais e que acorda às 5 da manhã, dorme à meia-noite, é isso? O que ele fica fazendo, então, durante todo esse tempo acordado? Se o governo não faz nada, ele inaugura a pedra fundamental. Em 1 ano e meio não inaugurou nada, não concluiu obra, não começou nenhuma, nada. O que ele fica fazendo? Então, se o que ele insinua é verdadeiro, porque a Janja pode responder, então ele está exagerando nessa atividade, porque outra ele não tem. Ele não faz nada, ele só viaja. Só viaja. O Lula, que não é o rei nu, né? É o rei ridículo, né? Com a fantasia esfarrapada e contando com a plateia que ri da piada antes que ela comece. Né? Que aí os caras ficam felizes, eles dão risada. É o espetáculo da vassalagem, né? Da subordinação. É só com essa plateia. Faça esse discurso para uma plateia não domesticada
que ele vai se revisitar a famosa vaia do Maracanã. Ele ouviu essa vaia do Maracanã em 2007 e nunca mais falou para uma plateia que não fosse domada antes aí, e selecionada, né, pelos que escolhem os rebanhos do PT que aplaudem o presidente.